Os mecanismos hemostáticos, eles mantêm o sangue em um estado fluido sob circunstâncias normais e previnem o sangramento excessivo após danos vasculares. Então, a perda de fluidez do sangue, né, impede que esse sangue, então, perfunda adequadamente os órgãos e tecidos, como é o caso aqui, nessa situação de um AVC isquêmico, né, no qual um vaso sanguíneo, então, ele oclui um vaso e todo o tecido dependente daquele vaso vai permanecer sem perfusão adequada, vai se tornar isquêmico, né? E no caso aqui, então, do AVC, levando à morte neuronal e disfunções secundárias a essa morte neuronal. Então, para manter o sangue fluido dentro dos vasos, né, é necessário, primeiro, a integridade vascular, porque como nós veremos mais adiante, os vasos, eles têm fatores anticoagulantes, né, que então impedem a ativação das cascatas bioquímicas envolvidas na coagulação. Adicionalmente, né, as vias regulatórias, elas têm que manter as plaquetas quiescentes, certo? Porque a ativação plaquetária, ela é um aspecto importante dos mecanismos hemostáticos que vai gerar coagulação sanguínea. Bom, ao mesmo tempo que esses mecanismos hemostáticos, então, têm que manter o sangue fluindo normalmente dentro dos vasos, eles devem se opor a situações de sangramento, impedindo, então, a perda excessiva de sangue, como a gente está representando aqui, nesse exemplo, que é um AVC hemorrágico, certo? Então, a ruptura do vaso, né, ela vai gerar coleção extravascular de sangue, e esse sangue, então, não perfunde adequadamente as células, certo? Então, novamente, as células vão ficar sem um aporte sanguíneo adequado. Então, nessa situação, né, os mecanismos hemostáticos eles vão ter que prevenir a hemorragia. E eles vão fazer isso tanto com base em ajustes vasculares, quanto dependentes de ativação plaquetária e formação do coágulo. As hemorragias, elas podem ter características muito diferentes dependendo do tipo de vaso que foi atingido, né? Então, se o vaso atingido é um capilar, né? A gente vai ter perda de relativamente pouco sangue, né? E esse fluxo sanguíneo, então, essa perda de sangue é uma perda de sangue lenta e o sangue tem uma coloração vermelho vivo, porque o sangue presente nos capilares, ele está chegando da circulação arterial, então é um sangue rico em oxigênio. E quando a hemoglobina se liga ao oxigênio, né, ela dá essa coloração vermelho claro, vermelho brilhoso, digamos assim, ao sangue, certo? Se a lesão é num vaso venoso, o sangramento já é mais intenso, né? Mas também é um fluxo lento de perda de sangue, né? E o sangue, na realidade, ele escorre, ele respinga da região lesada. E o sangue, então, ele é um sangue mais escuro, porque o sangue venoso, né, representa o sangue que está voltando dos tecidos para o lado direito do coração, ou seja, aquele sangue que já cedeu o oxigênio para os tecidos, e a hemoglobina desoxigenada agora, né, ela vai dar essa coloração de um vermelho mais escuro ao sangue. A gente pode comparar aqui o tipo de perda de sangue, né, numa lesão venosa e numa lesão arterial, tá? Então, a grande diferença aqui, né, não só a diferença de cor do sangue entre sangue desoxigenado e oxigenado, né, mas também o fato de lesões em vasos arteriais levarem à perda de sangue, né, com jatos de sangue. E esses jatos são tão mais aparentes quanto maior é o calibre do vaso que foi rompido, certo? As hemorragias também podem ser bastante diferentes em termos de volume, né? Então, normalmente as hemorragias tendem a ser pequenas e localizadas no nosso dia a dia,
mas hemorragias muito intensas, então que escapam aos mecanismos fisiológicos de regulação, colocam a vida do sujeito em risco, né, podendo levar então a um choque circulatório. Nós vamos dar enfoque então especial aqui para os mecanismos envolvidos na prevenção do sangramento excessivo, dos mecanismos que vão ser ativados numa situação de hemorragia, tá? Mas uma coisa que é importante ter bem claro é que o fato do sangue permanecer líquido, fluindo dentro dos vasos, né? Ou originar um coágulo, que é uma estrutura sólida, né, com a função de impedir extravasamento de sangue de um vaso lesado, depende de um equilíbrio bastante sensível entre dois tipos de substâncias que nós temos no organismo, as substâncias pró e as substâncias anticoagulantes, certo? Então, para que o sangue permaneça fluindo normalmente no nosso organismo, a gente tem que ter um equilíbrio perfeito entre substâncias pró e anticoagulantes. Se em algum momento a gente tem mais substâncias coagulantes do que anticoagulantes, a gente vai ter a formação do coágulo. Normalmente, essa situação que favorece, né, então, a presença de coagulantes ocorre justamente quando esse vaso é lesado, né? Nessa situação, ocorre a ativação de uma série de mecanismos que vão ocorrer simultaneamente. Então, nós vamos dividir esses mecanismos aqui em termos didáticos em diferentes fases, mas a gente tem que ter bem claro que todas essas fases elas vão ser ativadas simultaneamente, embora elas possam ter diferentes velocidades de desenvolvimento. Então, nós temos uma fase vascular, que depende então de características do vaso que foi agredido, do vaso que foi lesado, e envolve então mecanismos que têm por função diminuir o raio desse vaso, o diâmetro desse vaso, então por vasoconstrição, né? Para diminuir, na verdade, o aporte de sangue para esse vaso lesado, porque nesse vaso lesado eu só vou estar perdendo sangue, o sangue só vai estar extravasando, certo? Então, vai ocorrer um espasmo vascular, vai ocorrer uma vasoconstrição para já diminuir o aporte de sangue para essa região hemorrágica, certo? Adicionalmente, existe uma fase plaquetária, que depende da formação de um tampão plaquetário, certo? Então, esse tampão plaquetário, por si só, ele vai ser responsável por prevenir a hemorragia em pequenos vasos, como capilares, por exemplo, vasos da microcirculação, né? Mas em vasos mais calibrosos, então vasos fora da microcirculação, além desse tampão plaquetário, é necessário uma estrutura mais rígida, digamos assim, mais resistente, que é o coágulo. Então, a gente também vai ter uma fase de formação do coágulo, certo? Muito bem, uma vez que esse coágulo se forma, a função dele é ocluir a saída de sangue desse vaso que foi lesado. Mas esse coágulo, ele não deve permanecer nesse vaso indefinidamente, porque o coágulo, num determinado grau, ele vai atrapalhar o fluxo sanguíneo naquele vaso, certo? Então, ao mesmo tempo que se forma esse coágulo, vão ser ativados mecanismos envolvidos na sua retração, de forma que sua protrusão para o vaso, para a luz vascular, seja a mínima possível, né? Para então não obstruir o fluxo sanguíneo ali ou não dificultar demasiadamente o fluxo sanguíneo nesse vaso, né? E são ativados mecanismos tanto de reparo do tecido vascular, quanto mecanismos de fibrinólise, certo? Porque ao mesmo tempo que está ocorrendo esse reparo do tecido lesado do vaso, eu já estou ativando mecanismos
que futuramente vão gerar a quebra desse coágulo. Então, o coágulo ele só deve permanecer no vaso, né, enquanto o tecido lesado está sendo reparado, certo? Então, o reparo do tecido e a fibrinólise, né, são dois eventos importantes que acontecem simultaneamente, né? E na realidade, esses dois eventos, então, vão fazer com que o vaso se restabeleça normalmente, né? E com o desmanche do coágulo sanguíneo, né? Então nós teremos um fluxo sanguíneo normalizado nessa região. Então, na fase vascular, como nós acabamos de comentar, né? A lesão do vaso vai gerar, como está representado nessa figura aqui, uma vasoconstrição, certo? Então, essa vasoconstrição, ela vai ter por função diminuir a quantidade de sangue que está chegando nesse vaso que foi rompido ou que foi lesado. As características de sangramento não dependem só do tipo de vaso também, se é capilar, se é um vaso arterial ou um vaso venoso, mas também dependem da extensão da lesão. Então, uma lesão por uma lâmina, como uma lâmina de bisturi, por exemplo, ela tende a sangrar mais do que uma lesão, um rompimento em uma situação em que ocorre esmagamento também, ou em que uma parte maior do vaso, da parede vascular, vai ser lesada, vai ser rompida, certo? Então, quanto mais extensa é a lesão do vaso, maior, mais intensa é a resposta vasoconstritora. E mais eficientes, então, são esses mecanismos vasculares para diminuir o aporte sanguíneo para aquela região, tá? Então, o grau, a extensão de lesão do vaso, elas vão estar relacionadas a essa resposta vascular, justamente porque o vaso, né, o próprio endotélio e as plaquetas que vão se aderir a essa lesão liberam uma série de substâncias vasoconstritoras. Então, num primeiro momento, quando acontece a lesão vascular, o que a gente tem é um espasmo miogênico, certo? Ou seja, as células musculares lisas que foram lesadas, elas vão responder com despolarização. E essa despolarização significa contração. Então, vai ocorrer um espasmo miogênico. Mas esse espasmo miogênico, então essa vasoconstrição, ela vai ser em muito intensificada por fatores liberados pelas plaquetas, certo? Então, vocês veem aqui que no momento que o vaso é lesado, vai ocorrer, então, pela própria lesão, a exposição de colágeno, certo? O colágeno é um tecido subendotelial, mas com a lesão do endotélio ele fica exposto e as plaquetas vão se aderir a esse colágeno. E no momento que elas aderem, então elas liberam grânulas com uma série de substâncias dentro, entre as quais substâncias vasoconstritoras, como o tromboxano e a serotonina, certo? Que não está representada aqui, mas que vai ser liberada também, tá? Adicionalmente, o próprio endotélio, a própria célula endotelial lesada, vai liberar endotelina, que é um vasoconstritor bastante potente, tá? Um outro mecanismo que ajuda a diminuir a perda de sangue, né? E que no nosso organismo vai ocorrer principalmente quando são vasos que estão passando por alguma superfície dura, estão passando próximos de um osso, enfim, é que à medida que ocorre o sangramento, né, esse sangue do vaso tende a extravasar e a se acumular na região extravascular, no tecido. E à medida que ele se acumula, a pressão hidrostática no próprio tecido aumenta, porque está vazando sangue para aquela região. Então, esse aumento de pressão vai comprimir o vaso. Se esse vaso estiver próximo de uma superfície dura, essa compressão
vai ser mais eficiente, né? Nós rotineiramente utilizamos a compressão para diminuir a perda de sangue. Então, quando vocês se cortam, né, uma resposta natural de vocês é comprimir aquela região, certo? Então, essa compressão é um mecanismo adicional para impedir perda de sangue, ou, por exemplo, a realização de um torniquete. Como pode ser observado nessa figura, a fase plaquetária ela é constituída de 3 momentos. Num primeiro momento ocorre a adesão das plaquetas ao vaso lesado. Num segundo momento, estas plaquetas se tornam reativas, ou seja, liberam uma série de substâncias, e essas substâncias, então, elas vão ser importantes para recrutar mais plaquetas, para induzir vasoconstrição. Então, vejam que aqui consta a serotonina e o tromboxana 2, que a gente já falou, né? O ADP, ele vai ser importante para recrutar mais plaquetas, para reforçar, então, a oclusão dessa lesão. E, por fim, né, acontece um processo que a gente chama, então, de agregação plaquetária. Então, as plaquetas, elas se tornam pegajosas, né? Umas aderem às outras e essa aderência entre plaquetas, esse tampão, ele vai ser reforçado pela adesão também de fibrinogênio a essas plaquetas. Esse fibrinogênio é uma proteína circulante, né? E depois vai ser importante na formação do coágulo também. Mas nesse momento, o fibrinogênio, como nós vamos ver daqui a pouco, ele vai ser importante para manter as plaquetas aderidas entre si. As plaquetas, elas são originárias de células chamadas megacariócitos, né, presentes na medula óssea, tá? Não se sabe exatamente como os megacariócitos vão dar origem às plaquetas, certo? Mas nessa ilustração aqui, né, está proposta uma forma pela qual isso poderia ocorrer, certo? Então, os megacariócitos lá no seu nicho hematopoético, né, eles vão emitir podossomos, né, vão emitir prolongamentos como se fossem braços através do endotélio. Então, esse endotélio é um endotélio fenestrado, né? E a partir, então, desses prolongamentos, que são prolongamentos proplaquetários, né, são originadas centenas a milhares de plaquetas por cada megacariócito, certo? Então, a contagem plaquetária normal está entre 150 e 450 mil plaquetas por microlitro de sangue, né? E o tempo médio de vida, então, desses fragmentos celulares é de 7 a 10 dias. Em condições onde o número circulante de plaquetas diminui, conhecidas como trombocitopenia, podem ocorrer sangramentos disseminados no organismo, né? Mas esses sangramentos normalmente acontecem em microvasos, então em vênulas e em capilares. A maior parte das trombocitopenias é dita idiopática, né? O que significa que ela não tem uma causa específica conhecida. Mas se sabe que grande parte desses pacientes, eles acabam produzindo anticorpos antiplaquetários, certo? Então, normalmente, só vão ocorrer sangramentos importantes quando a contagem de plaquetas cair abaixo de 50 mil, sendo que abaixo de 10 mil é uma condição fatal, certo? Então, nessa figura aqui, né, a gente tem os membros inferiores de um indivíduo com púrpura trombocitopênica, onde a gente observa, então, essas manchas localizadas na pele, né, e que estão sendo ocasionadas, então, pelo déficit de trombócitos, de plaquetas, que a gente já sabe que
por formar o tampão plaquetário, são muito importantes para impedir sangramento justamente nesses vasos da microcirculação. Então, na microcirculação, a gente não precisa formar o coágulo propriamente dito, porque o fluxo sanguíneo é baixo e não tem uma pressão muito alta. Então, nesse caso, só o tampão plaquetário poderia impedir a coagulação. Na ausência de plaquetas, né, o processo de hemostasia fica comprometido, gerando esse quadro que a gente observa nessa figura. As plaquetas, então, são estruturas bastante pequenas, de 2 a 3 micrômetros, né? Apresentam um formato discoide e são anucleadas, porque na realidade elas são fragmentos celulares, mas esses fragmentos celulares, como vocês podem observar aqui, eles contêm várias organelas, né? Então, entre eles, mitocôndrias, que vão ser importantes para manter o metabolismo energético, substratos energéticos, né? Um sistema tubular denso e diferentes tipos de grânulos, grânulos densos e grânulos alfa. Os grânulos alfa, que são esses mais claros, eles liberam uma série de substâncias envolvidas tanto na formação do tampão plaquetário quanto do coágulo, assim como substâncias que vão ser importantes para cicatrização e restabelecimento do tecido, certo? Então, a gente pode observar que nesses grânulos alfa, né, a gente tem uma substância chamada de fator von Willebrand, tá? Que é uma glicoproteína a qual as plaquetas são extremamente reativas. Então, esse fator von Willebrand, ele pode ser encontrado na própria parede vascular, mas ele é liberado também pelas plaquetas, né, como uma forma de, durante a formação do tampão plaquetário, fazer com que uma plaqueta se ligue à outra, certo? Então, ele estimula a aderência entre plaquetas, né, assim como da plaqueta, então, com o tecido. Outras substâncias que vão ser liberadas, né, nesses grânulos alfa são o fibrinogênio, então que vai ser importante para formar pontes entre plaquetas no tampão plaquetário, né, e fatores de coagulação, que depois vão ser importantes no estabelecimento do coágulo. Na realidade, o coágulo ele se forma em cima do tampão plaquetário, certo? Adicionalmente, né, esses grânulos alfa, eles têm um fator de crescimento derivado de plaquetas, o PDGF, que vai estimular a atividade mitogênica de células da musculatura lisa para fazer a cicatrização, né, e proliferação e cicatrização, então, das células e restabelecimento da parede vascular, tá? Os grânulos densos, né, representados aqui em roxo, são aqueles grânulos que há pouco a gente comentou que eram capazes de liberar substâncias vasoconstritoras, né, como por exemplo a serotonina, tá? E o ADP, então, que é importante para promover a agregação plaquetária, né? Mas esses grânulos densos têm uma série de outras substâncias que vão ser importantes no processo hemostático, principalmente o cálcio, como a gente vai ver daqui a pouco mais. As plaquetas, elas têm um papel extremamente importante na aterogênese e na complicação isquêmica. Mas é importante a gente ter em mente que normalmente as plaquetas elas não aderem ao endotélio, porque tanto a superfície plaquetária quanto a superfície endotelial são negativamente carregadas, né? De forma que uma plaqueta não vai aderir à outra, elas vão se repelir, assim como elas não vão interagir com o endotélio saudável. Só que no momento que o endotélio é lesado, né,
ele vai expor uma série de substâncias às quais a plaqueta adere, certo? Então, a gente tem representada aqui uma plaqueta, né? E aqui a gente tem representado o subendotélio, que foi exposto porque o endotélio está lesado. Então, é um vaso que foi cortado, por exemplo, tá? Então, a adesão primária da plaqueta ao endotélio, né? Ela depende principalmente de uma substância presente no endotélio, que é o fator von Willebrand, certo? Então, o fator von Willebrand, ele pode estar presente no plasma, no endotélio e nas plaquetas, certo? Então, o primeiro contato, a adesão da plaqueta a esse endotélio, depende da interação de um receptor de membrana dessa plaqueta com o fator von Willebrand. No momento em que ocorreu essa adesão, né, vai ocorrer a interação de outros receptores de membrana com outros componentes do endotélio lesado. Então, um deles é o colágeno, né, mas a gente também tem a adesão à fibronectina e à laminina. Todas proteínas que fazem parte lá do subendotélio e que estão expostas em função da lesão. Uma vez, então, que ocorra a adesão da plaqueta através dos seus receptores a todos esses substratos, né? Não só essa adesão ela vai ser estabilizada, como vai ocorrer a ativação da plaqueta e sua alteração de formato. Então, as plaquetas têm miofilamentos contráteis, o que permite sua alteração de formato, né? Então, elas se tornam pegajosas, elas apresentam uma série de prolongamentos, o que faz com que a aderência ao vaso e a outras plaquetas fique facilitada, certo? E o processo de ativação, né, é justamente o processo que culmina com uma série de com a liberação de uma série de substâncias vasoconstritoras, pró-coagulantes e mesmo substâncias que vão ser importantes para regeneração daquele tecido lesado, certo? Durante a ativação, né, o receptor GP2B3A, ele se torna ativo, então a ativação plaquetária faz com que ele mude de conformação e nessa nova conformação, esse receptor vai se ligar ao fibrinogênio, certo? E esse fibrinogênio, então, vai formar filamentos de uma plaqueta com a outra, então, reforçando esse tampão plaquetário. Então, como eu comentei anteriormente, esse tampão plaquetário, ele vai ser responsável ou vai conseguir por si só, né, reter pequenos sangramentos, como em microvasos, especialmente em capilares, certo? Mas onde o vaso for um pouco mais calibroso, só o tampão plaquetário não vai dar conta da oclusão da lesão. Então, nessas situações, é necessário que seja ativado o processo de coagulação. Um processo de coagulação que vai ocorrer em cima do tampão plaquetário. Nessa figura, então, nós estamos visualizando um coágulo, certo? O que é o coágulo? O coágulo, essencialmente, ele é formado por uma rede de fibrina que vai englobar vários elementos sanguíneos, né? Então, vocês estão vendo que aqui que essa rede de fibrina, ela está englobando vários eritrócitos, certo? Então, como a gente comentou no processo de adesão e agregação plaquetária, né? O fibrinogênio, ele vai ser importante para fazer com que uma plaqueta fique aderida às outras de uma forma mais segura, né? Conferindo uma maior resistência a esse tampão plaquetário, certo? Mas esse fibrinogênio,
então, ele pode ser convertido por uma enzima em monômeros de fibrina. E esses fibrina, então, vão se combinar em dímeros de fibrina, que vão se combinar em polímeros de fibrina. De forma que, no final, a gente vai ter a formação desses filamentos de fibrina, que formam como que uma rede. Então, como essa rede está se formando sobre o tampão plaquetário, ela também está englobando vários elementos figurados do plasma sanguíneo, né? Então, os eritrócitos, células do sistema imune e as próprias plaquetas, né? Além de estar englobando também o sangue propriamente dito. Esse esquema, né, essa cascata bioquímica aqui, ela traz então alguns componentes que nós discutimos no slide anterior. Então, a gente já sabe que o fibrinogênio, ele deve ser convertido em monômeros de fibrina para dar origem à rede de fibrina que vai formar o coágulo, certo? E nós já sabemos também que essa conversão de fibrinogênio em monômeros de fibrina depende da trombina. A trombina, ela é uma proteína, ela é uma enzima que vai entrar em vários momentos da cascata de coagulação. Ela é uma enzima extremamente potente, certo? De forma que ela não pode estar presente em sua forma ativa circulando no plasma sanguíneo. Porque se isso acontecesse, haveria um risco muito grande de formação de trombos, né? Que são coágulos intravasculares e que vão dificultar o fluxo sanguíneo pelos vasos. Então, na realidade, a protrombina, que é o precursor da trombina, um zimogênio produzido pelo fígado, é que está normalmente circulando no plasma sanguíneo e pode ser rapidamente recrutado para originar a trombina, certo? Só que para originar a trombina, além do cálcio que eu já tenho presente no plasma sanguíneo, eu preciso de um outro fator, um fator chamado ativador da protrombina. E esse ativador da protrombina, então, ele é a etapa limitante do processo de coagulação, porque para ocorrer a formação da rede de fibrina, eu preciso primeiro gerar esse ativador da protrombina. E isso só vai acontecer numa situação em que eu tenho uma lesão vascular, ou seja, normalmente só deve acontecer quando existe uma lesão vascular. O ativador da protrombina, ou protrombinase, ele é formado por um complexo de 3 substâncias. 2 fatores de coagulação, o fator 10 e o fator 5, e o cálcio, certo? E, uma vez formado, esse ativador da protrombina ou protrombinase vai dar, então, início à via final comum da coagulação, que é a quebra da protrombina em trombina, né? E a trombina agindo sobre o fibrinogênio, dando origem à rede de fibrina. Então, os fatores de coagulação, eles são representados por números romanos. Mais tarde a gente vai ver o nome de cada um deles, as características específicas de cada um deles. Mas no momento é importante saber que a protrombinase é formada por um complexo de 3 substâncias. E ela pode ser formada por 2 vias, uma via extrínseca e uma via intrínseca. Então, os termos intrínseco e extrínseco, eles dizem respeito ao fato da via de coagulação estar sendo ativada por fatores presentes no plasma sanguíneo ou no endotélio, ou presentes no tecido subjacente a esses vasos sanguíneos, no tecido que está sendo irrigado por esses vasos sanguíneos. Então, a via extrínseca, na realidade, ela é disparada pelo trauma tecidual, né, e pela exposição de uma proteína integral chamada fator tecidual. E esse fator tecidual, então, ele vai, juntamente com o fator 7, como a gente vai ver daqui a pouco, e cálcio, ativar o fator 10. E o fator 10 ativado, mais o fator 5, mais o cálcio,
vão dar origem, então, à protrombinase. Na via intrínseca, é um fator sanguíneo que vai iniciar o processo de coagulação sanguínea. Então, na realidade, essa via intrínseca, ela vai ocorrer na superfície plaquetária, então ela vai envolver a superfície plaquetária, certo? E ela inicia por um fator de coagulação chamado fator de coagulação 12. Então, esse fator de coagulação 12 na presença de cálcio também vai tornar o fator 10 ativado e também vai originar a protrombinase junto com o cálcio e o fator 5. Então, essas duas vias, elas vão culminar na formação de um fator único, que vai ser a etapa limitante da coagulação sanguínea. Nós temos aqui, então, em maior detalhe, os mecanismos envolvidos na via intrínseca, na via extrínseca e na via comum, que a gente já sabe que se inicia com o ativador da protrombina ou protrombinase, certo? Então, a via intrínseca, ela vai começar através de fatores que compõem a via contato, certo? Então, essa nomenclatura, ela deriva do fato de que foi observado que a via intrínseca inicia pelo contato do fator 12 com superfícies negativamente carregadas ou molháveis, né? E superfícies artificiais. Então, se a gente coletar sangue, se a gente fizer uma venopulsão e esse sangue for coletado num tubo sem coagulante, esse sangue vai imediatamente iniciar o processo de coagulação, certo? E nessa superfície artificial, então, a parede do tubo na qual o sangue foi coletado, a agulha da seringa onde ele entrou em contato, né, vai ativar o fator 12, certo? E uma vez ativado, o fator 12 vai gerar a cascata bioquímica, então, que vai produzir protrombinase, tá? Então, a gente observa que nessa via de contato, né, além do fator 12, a gente tem envolvido aqui em roxo o cininogênio de elevado peso molecular, tá? Essa é uma proteína que está circulando no plasma, né, e que pode, então, aderir à superfície plaquetária. Então, quando a plaqueta é ativada no processo de formação do tampão plaquetário, né, esse cininogênio de alto peso, então, ele vai aderido à superfície plaquetária, ser um fator de coesão dos fatores de coagulação 12 e 11, certo? Então, os fatores 12 e 11 vão se encontrar conectados ao cininogênio de alto peso molecular, que vai estar conectado à superfície plaquetária. Então, toda essa reação bioquímica está acontecendo na superfície plaquetária. Então, nessa cascata bioquímica, então, né, a gente percebe que o fator 12 ele vai ser convertido em fator 12A, na presença do cininogênio de alto peso molecular, certo? O fator 12A, por sua vez, vai fazer a conversão do fator 11 em 11A. Então, por isso que a gente diz que isso aqui é uma cascata bioquímica, né? Uma proteinase ativada estimula a formação de outra, certo? Nesse processo, a pré-calicreína, né, que é uma outra proteína presente no plasma, né, e que vai também aderir à superfície plaquetária através do cininogênio de alto peso molecular, é convertida em calicreína. E essa calicreína agora vai acelerar essa reação de formação do fator 12A. Quanto mais fator 12 ativado eu tenho, mais fator 11 eu ativo em 11A, certo? E o que esse fator 11A vai fazer? Na realidade, o que esse fator vai fazer é ativar um novo fator, que é o fator 9,
transformar o fator 9 em 9 ativado, certo? Além do fator 9, né, a gente vai ter um outro fator envolvido aqui, que é o fator anti-hemofílico, o fator 8, né, que vai ser um cofator dessa reação bioquímica, né? Então, que vai originar o fator 8 ativado, certo? Então, eu vou formar um complexo, né, do fator 9 ativado, do fator 8 ativado e do cálcio. E esse complexo chamado tenase agora vai transformar o fator 10 em 10 ativado. E o 10 ativado vai compor a protrombinase, certo? Quando a gente vem para a via extrínseca, né, o que a gente observa? A gente observa, então, a gente já disse que essa via intrínseca começa por fatores fora do sangue, né? Então, é alguma coisa fora do sangue que vai disparar essa via. Então, a gente tem aqui sangue, endotélio vascular e célula do tecido, certo? Então, no momento que eu tenho lesão do endotélio vascular, né? Eu vou ter uma substância procoagulante chamada fator 7 que vai se difundir, né, por essa lesão e vai interagir com um receptor lá no tecido chamado fator tecidual, certo? E vai formar um complexo com esse receptor, formando o fator tecidual, junto também com o cálcio. Então, eu tenho um componente plasmático que entrou em contato, né, com a superfície do tecido que agora está exposto, né, foi ativado e formou um complexo, então, do receptor, que é o fator tecidual, mais o fator 7 ativado, mais o cálcio. Então, isso aqui também gera um complexo que vai transformar o fator 10 em 10 ativado. Na presença do fator 10 ativado, na presença do fator 5, que é um fator plasma, quanto nas plaquetas, e do cálcio, eu agora começo a via final comum, que é a ativação da protrombina em trombina, que vai converter o fibrinogênio em monômeros de fibrina e assim por diante, tá? Então, uma coisa importante da gente observar aqui são essas caixinhas azuis, o cálcio, tá? A coagulação sanguínea, independente de ser pela via intrínseca, pela via extrínseca ou pelas duas, né, o que acontece fisiologicamente, ela vai depender de cálcio. Então, se não tiver cálcio no meio, não adianta ter plaqueta, não adianta ter tecido lesado, não adianta ter todos os fatores pró-coagulantes. Não vai ser possível acontecer a coagulação, certo? Então, a quantidade de cálcio necessária para ocorrer a coagulação é uma quantidade bastante baixa, certo? Então, não existe nenhuma situação em que o indivíduo tem hemorragia por falta de cálcio, porque ele não está conseguindo coagular. Porque se ele não tem cálcio para coagular, ele já não tem cálcio para mais nada, ele já está em óbito, porque o cálcio já não vai estar mais sendo suficiente para todas as outras funções para as quais ele é requisitado, certo? Então, apesar de ser baixa a concentração de cálcio, ela tem que estar presente. Então, a gente tira vantagem do conhecimento desse fato, por exemplo, para gerar anticoagulantes, né, que tem como princípio de ação sequestrar o íon cálcio, tá? Então, dentre esses coagulantes, a gente tem citrato de sódio. Então, a gente colocando o citrato de sódio no meio, né, o cálcio vai ser sequestrado e como não tem mais cálcio livre, não vai ocorrer coagulação sanguínea. O fator 10, pessoal, ele é a primeira
protease formada na via comum, tá? Isso é bem importante, certo? Então, a via comum começa no momento que eu formei o fator 10 ativado, certo? E a trombina, ela é uma protease extremamente importante na cascata de coagulação. Então, vocês vejam que a trombina, né, ela indiretamente, né, ela vai gerar um ciclo vicioso, vai se auto-perpetuar, porque uma vez que eu tenha começado a formação de trombina, a própria trombina vai transformar o 5 em 5 ativado, e isso facilita a formação da protrombinase para formar mais trombina a partir de protrombina, certo? Então, é como se gerasse um feedback positivo, né? Quanto mais trombina eu tenho formando, mais protrombinase eu vou formar. Quanto mais protrombinase eu vou formar, mais protrombina em trombina, tá? Além disso, né, ela vai ser bem importante para a estabilização da rede de fibrina, né? Então, aqui entra um outro fator de coagulação, que é o fator 13, tá? E que vocês estão vendo que é ativado pela própria trombina, tá? Assim como ela vai facilitar a ativação do fator 8, certo? Então, ela vai entrar em vários pontos da cascata bioquímica, né? Não só na conversão de fibrinogênio em monômeros de fibrina. Por isso que ela é central ao processo de coagulação. Então, essa tabela apresenta para vocês os nomes dos fatores de coagulação, certo? Então, nós temos em números romanos, né, os fatores de coagulação que nós acabamos de comentar no slide anterior, e na coluna ao lado nós temos os respectivos nomes, certo? Vários desses fatores de coagulação, eles vão ser produzidos no fígado. Portanto, disfunções hepáticas vão ter impacto na coagulação sanguínea, certo? Porque uma vez que a produção proteica do fígado está comprometida, né, eu não vou ter zimogênios circulando numa concentração adequada, o que pode, então, prejudicar a coagulação sanguínea, certo? Então, vocês têm aqui o fator 12, né, que a gente comentou no slide anterior, que inicia a via intrínseca de coagulação, ele é chamado de fator de Hagman. O fator 11 e o fator 9, né, eles constituem o antecedente tromboplástico e o fator tromboplástico do plasma. E eles também são conhecidos como fator antihemofílico C e fator antihemofílico B, certo? O fator 8, ele é um cofator, ou seja, o fator 8, ele é importante para acelerar cascatas bioquímicas, né? E ele é chamado de fator antihemofílico A, tá? O fator 7, né, é o fator que vai iniciar a cascata bioquímica extrínseca, certo? O fator 10 é o fator que vai constituir a protrombinase, junto com o fator 5 ativado e com o cálcio, né? E demais cofatores, então, o fator 5, que nós acabamos de comentar, o fator 3, né, que é aquele receptor, então, é a proteína integral presente nos tecidos adjacentes aos vasos sanguíneos, né, e o cálcio é o fator 4, tá? E fator 1 e 13, né, diretamente relacionados à rede de fibrina. O fator 1 é o fibrinogênio, o fator 3 é o fator estabilizador de fibrina. Além da maior parte dessas proteínas serem sintetizadas no fígado, muitas delas
dependem da presença de vitamina K para sua síntese, certo? Então, dificilmente o indivíduo vai ter deficiência de vitamina K, porque além dela poder ser obtida na dieta, ela é produzida pela nossa microbiota, certo? Mas existem condições onde, por exemplo, o indivíduo tem dificuldade de absorver gorduras. Então, nessas condições, pode haver dificuldade de absorver a vitamina K, porque a vitamina K é lipossolúvel e ela vai ser absorvida junto com os lipídios, certo? Então, essas condições que geram desabsorção de lipídios, elas podem estar relacionadas também a disfunções hepáticas, né? Então, o fígado não consegue secretar adequadamente a bile, né? E sem a bile, então, que é importante para fazer a emulsão e absorção de lipídios, a gente fica com a absorção de vitamina K comprometida. Por isso que é de praxe em pacientes que têm disfunções hepáticas, né, fazer aplicação de vitamina K algumas horas antes de alguma cirurgia que eles tenham que fazer, tá? Porque essa vitamina K ela vai ser importante para que o fígado então produza uma quantidade a mais, né, de proteínas e assim evite um risco de hemorragia durante a cirurgia, certo? Bom, em relação ao fator 11, 9 e 8, né, nós comentamos que eles são, respectivamente, fator antihemofílico C, B e A, tá? Então, 85% das hemofilias, elas vão ser ocasionadas por deficiência no fator 8, né? E os outros 15% normalmente são devidos à deficiência no fator 9, certo? Então, a hemofilia é uma condição que dificulta bastante a coagulação. Não é que a coagulação não possa acontecer, né? Mas essa coagulação, ela se torna muito lenta, certo? E a lentidão dessa coagulação pode fazer, então, com que esse indivíduo perca uma grande quantidade de sangue, né? Criando uma situação de risco, tá? Adicionalmente, né? Não é necessário traumatismos muito grandes, lesões muito grandes, para gerar sangramentos, certo? Os sangramentos podem ser em vasos menores e o paciente ele nem vai perceber que se machucou, nem que está com sangramento. Então, ele pode ficar alguns dias sangrando, né, sem que ele se dê conta. Logo após a formação do coágulo, ele já começa um processo chamado de retração, tá? Então, no esquema aqui embaixo, a gente tem um vaso sanguíneo e um coágulo que se formou para ocluir uma lesão. Observem que esse coágulo está protruindo para a luz do vaso e ele vai prejudicar o fluxo sanguíneo por esse vaso. Então, eu não estou mais perdendo sangue desse vaso que foi levasado, então o coágulo conseguiu ocluir a lesão, certo? Mas, ao mesmo tempo, como esse coágulo está protruindo para a luz do vaso, ele está atrapalhando o fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo vai ficar turbulento nessa região aqui, aumentando a resistência ao fluxo, certo? Então, é importante que depois que o vaso se forme, ele se retraia. O que é a retração? A retração é um processo pelo qual o tamanho do coágulo é diminuído. Para quê? Para atrapalhar menos o fluxo sanguíneo naquele vaso que agora vai ter todo um processo regenerativo do tecido lesado, certo? E enquanto esse processo regenerativo ocorre, o coágulo tem que estar ali impedindo a perda de sangue. Então, 20 a 60 minutos após a formação do coágulo, a gente observa bem claramente a expulsão de um líquido amarelado que a gente chama de soro.
O que é esse soro? Na realidade, o soro é o plasma sanguíneo sem fatores de coagulação, certo? Então, como o coágulo ele é uma rede de fibrina que engloba o sangue, né? À medida que esse coágulo retrai, ele vai comprimindo o seu conteúdo e essa compressão vai fazer extravasar, então, esse líquido que é o soro, que não é mais capaz de gerar coagulação alguma porque ele não tem mais fatores de coagulação, né? Então, as plaquetas, elas são extremamente importantes para que esse processo de coagulação ocorra, tá? Elas contêm o fator de estabilização do coágulo e, sobretudo, como elas têm proteínas contráteis, como trombostenina, actina e miosina, né? Elas são capazes de sofrer alterações de forma. Então, a gente tem que imaginar que no coágulo, né, a base do coágulo, né, é o tampão plaquetário. Então, a gente tem várias plaquetas conectadas entre si através de fibrinogênio e agora, então, englobadas por essa rede de fibrina, certo? Então, no momento que essas proteínas contráteis das plaquetas começam a trabalhar, né? É como se essas plaquetas começassem a se encolher, né? E os braços que elas estão projetando, então, entre aspas, para outras plaquetas, mantendo elas aderidas a outras plaquetas, também vão se encolher, né? Então, na verdade, uma plaqueta vai puxar a outra, né? E vai puxar todo o coágulo que está sobre o tampão plaquetário, diminuindo assim o volume desse tampão, tá? E dessa forma, então, atrapalhando menos o fluxo sanguíneo que vai acontecer aqui. Então, componentes importantes desse processo de retração são, novamente, a trombina e o cálcio, né? Então, a gente já viu que a trombina é importante para a formação do ativador da protrombina, para a trombinase. Ele é o fator importante lá na via final comum. Ele é fator importante para a retração do coágulo também. Então, a fibrinólise é o processo de remoção do coágulo do vaso, uma vez que o tecido lesado tenha sido regenerado, certo? Então, a fibrinólise, ela vai ser feita por uma protease chamada de plasmina, tá? Que além de fazer a lise da fibrina e, portanto, da rede de fibrina, né? Vai também inativar fatores de coagulação, entre eles o fator 5, o fator 8, o fator 12 e a própria protrombina, certo? Entretanto, né, a plasmina, ela leva várias horas a dias, né, para ser formada. Por que isso? Porque ela vai ser formada a partir de um precursor, o plasminogênio, que normalmente está circulando no plasma e que ficou, então, retido dentro desse coágulo, junto com as demais proteínas plasmáticas, junto com elementos figurados do sangue, certo? E a conversão do plasminogênio em plasmina depende de um ativador, né? Então, chamado de ativador do plasminogênio tecidual. Esse ativador, ele é inicialmente formado em pequenas quantidades e muito lentamente, tá? Então, ele vai ser liberado tanto do endotélio quanto dos tecidos extravasculares que sofreram injúria, né? E ele só vai se tornar ativo quando atingir uma concentração crítica, né? E isso leva, então, de 1 a 2 dias, às vezes 3 dias para ocorrer, tá? Então, enquanto esse ativador do plasminogênio está sendo secretado, mas ainda não está na concentração adequada para fazer a conversão do plasminogênio em plasmina e iniciar a quebra lá da rede de fibrina, está acontecendo a regeneração do tecido.
Então, a regeneração vascular e a fibrinólise tem que ser dois mecanismos sincronizados, certo? Porque a lise do coágulo não deve ocorrer antes que o vaso tenha se regenerado. Então, é bem importante que esse ativador do plasminogênio, né, ele tenha uma liberação lenta dos tecidos vasculares, do endotélio e do tecido no entorno, para dar tempo de haver regeneração antes dele atingir os níveis críticos para induzir a lise do coágulo, certo? Então, clinicamente, né, se faz uso do ativador de plasminogênio tecidual recombinante e de uma substância que pode potenciar o seu efeito, que é a streptokinase, na trombose de artérias coronárias. Neste ponto de nossa aula, é importante relembrarmos o conceito de hemostasia. Nós falamos lá no início da aula que a hemostasia ela tem duas funções importantes. Uma é prevenir a perda exagerada de sangue quando ocorre ruptura de um vaso, né? E isso envolve, então, mecanismos como o vasoespasmo, como a formação do tampão plaquetário, a coagulação sanguínea, né? E depois disso, então, os processos que vão fazer a remoção desse coágulo quando a parede vascular se regenera. A outra função da hemostasia é manter o sangue líquido, então, fluindo no sistema circulatório, certo? Então, para manter o sangue fluindo no sistema circulatório, no estado líquido, né? E mesmo para restringir a formação de coágulos apenas a locais lesados, existe um balanço bem importante entre substâncias pró-coagulantes, que foram as substâncias que nós discutimos até agora, certo? Então, que podem estar presentes nas plaquetas, podem estar presentes no plasma sanguíneo e vão levar à geração, à produção da rede de fibrina, né? E substâncias anticoagulantes, que são aquelas substâncias que vão impedir a formação de coágulos intravasculares anormais, os chamados trombos, né? Ou que vão impedir que o coágulo formado numa lesão ele se torne grande demais e faça se aderir, inclusive, a endotélio saudável, certo? Então, esse equilíbrio entre substâncias pró e anticoagulantes, né, ele é essencial para que a gente consiga manter o sangue fluindo sob a forma líquida. Então, a manutenção do sangue fluindo normalmente dentro dos vasos depende em grande parte da constituição do endotélio vascular. Então, o endotélio vascular saudável, ele vai repelir plaquetas e vai impedir a ação de substâncias pró-coagulantes nesse local, certo? Então, como a gente está vendo nesse esquema, né, o endotélio, ele vai ter uma série de fatores que vão ser antiplaquetários, então vão inibir a adesão e agregação de plaquetas, né? Então, o endotélio, por exemplo, produz óxido nítrico, que tem essa função, prostaciclinas, ele expressa na membrana endotelial uma ADPase, né? E a gente sabe que a ADP é um fator que gera agregação plaquetária, então o CD39 inibe essa adesão plaquetária, certo? O endotélio saudável vai apresentar também várias substâncias anticoagulantes, tá? Por exemplo, o endotélio produz o heparansulfato e a heparina, né? Duas substâncias que por si só não têm um efeito tão potente, mas que vão interagir com uma proteína plasmática, a antitrombina 3, que normalmente inativa o fator 10A,
que constitui lá a protrombinase, então lá na via comum da cascata de coagulação, e inibe a trombina, certo? A gente vai ter também no endotélio vascular a trombomodulina, certo? A trombomodulina, ela é capaz de formar um complexo com a trombina, então sequestrando a trombina. E a gente viu que uma vez formada, a trombina passa a acelerar vários processos da cascata de coagulação. Então, o sequestro da trombina inibe todos esses efeitos e freia a cascata de coagulação, tá? O endotélio vascular, ele também vai apresentar receptores para proteína C. Então, a proteína C também tem função anticoagulante, né? Ela vai inibir o fator 5A e o fator 8A. Lembrem que esses dois fatores, na verdade, são cofatores, né? Que vão, então, acelerar a formação da protrombinase. Ele também vai expressar como fator anticoagulante, né, o fator inibidor do fator tecidual, tá? Então, podendo frear a via intrínseca, né, da coagulação sanguínea, tá? Então, esse inibidor do fator tecidual, ele vai interagir com o complexo formado pelo fator tecidual, fator 7 ativado e cálcio, né? E então vai inativar o fator 7A. Além do endotélio apresentar, então, vários fatores antiplaquetários e anticoagulantes, ele também vai ter um sistema fibrinolítico bastante ativo. Então, como a gente acabou de ver, né, o endotélio, ele expressa o endotélio e o tecido adjacente, né, ele apresenta o fator ativador do plasminogênio, né, o TPA, e um outro fator ativador de plasminogênio, que é o tipo uroquinase, né? Então, nós temos dois ativadores de plasminogênio, um tecidual e um tipo uroquinase, os dois expressos no endotélio, certo? Então, a presença desses fatores vai, então, impedir a formação de um coágulo num endotélio saudável e mesmo que haja lesão nesse endotélio, né, vai restringir, então, a formação do coágulo ao local da lesão, porque as células vizinhas à lesão, elas vão ter todos esses fatores antiplaquetários e anticoagulantes saudáveis, impedindo, então, né, que esse coágulo ele engolfe uma porção muito grande desse vaso, certo? Então, essas características do vaso impõem limites para o crescimento do tamanho desse coágulo. Nesse esquema, nós observamos como diversas moléculas anticoagulantes interagem com os seus substratos, tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca, quanto lá na formação da protrombinase, certo? Então, entre os fatores de coagulação que nós comentamos no slide anterior, né? Nós temos o fator inibidor do fator tecidual, então, que é expresso pelo endotélio, né? E que vocês vão ver que vai interagir, então, com o complexo formado pelo fator tecidual, pelo fator 7 ativado e pelo cálcio, então, bloqueando, né, a atividade desse complexo e impedindo, então, que ele dê origem lá à protrombinase, né? Ative a protrombinase, tá? A trombomodulina, que é outra proteína expressa pelas células endoteliais e que tem a capacidade de, como a gente falou anteriormente, sequestrar a trombina. Quando a trombomodulina sequestra a trombina, ela liga uma segunda proteína que é chamada proteína C,
certo? E a proteína C, então, ligada à trombomodulina, se torna a proteína C ativada. Vejam o A minúsculo ali, né? Essa proteína C ativada vai, então, se combinar com um cofator, que é a proteína S, certo? E temos ainda a antitrombina 3, né? Que é uma proteína que está circulando no plasma, né? Então, que pode atuar diretamente sobre os fatores de coagulação, mas que pode ser potenciada também pelo eparasulfato, certo? Então, vocês vejam que a antitrombina 3, o nome antitrombina significa justamente o seu efeito de sequestrar, né, de inibir a trombina, tá? E ela também vai inibir o fator 10 ativado. O complexo, né, formado pela proteína C ativada junto com seu cofator, vai inibir o fator 5 ativado e o fator 8 ativado, certo? E lá o fator inibidor, fator tecidual, vai inibir a via extrínseca de coagulação. Este quadro, então, ele traz os principais fatores anticoagulantes que a gente comentou há pouco, né? O inibidor da via do fator tecidual, a antitrombina 3, a trombomodulina, a proteína C ativada e proteína S, certo? Com as suas respectivas origens e funções, tá? E o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse quadro é de novo para a presença agora de fatores anticoagulantes dependentes de vitamina K para sua síntese, né? Então, sempre quando a gente está falando de proteínas plasmáticas, que é o caso da antitrombina 3, da proteína C, da proteína S, né? A gente está falando de proteínas que são originadas pelo fígado, tá? Então, assim como hepatopatias afetam a presença de substâncias coagulantes, elas também podem afetar a presença de substâncias anticoagulantes no plasma, né? Mas normalmente a nossa balança pende para uma maior falta de substâncias anticoagulantes, certo? Na ausência de vitamina K. Então, tornando esse indivíduo mais suscetível a hemorragias. As disfunções dos mecanismos hemostáticos podem gerar várias patologias, entre elas as condições tromboembólicas, né? Então, como a gente já comentou anteriormente, o trombo é um coágulo que se forma dentro de um vaso que não foi rompido, certo? E como esse vaso tem fluxo sanguíneo, é muito provável que esse fluxo sanguíneo em algum momento desloque esse trombo. E no momento que ele passa a fluir com a circulação sanguínea, a gente denomina ele de êmbolo, certo? Então, condições tromboembólicas, elas vão ser geradas por coagulações intravasculares quando não existe lesão, quando não está ocorrendo hemorragia, tá? E podem ter várias causas, né? Então, uma delas é a perda das características antiplaquetárias e anticoagulantes do próprio endotélio dos vasos. Então, os vasos, eles podem ter sua superfície alterada por condições inflamatórias, por exemplo, certo? Ou por condições ateroscleróticas, certo? Então, a perda dessa superfície lisa, né? E a perda, então, dessa proteção antiplaquetária, anticoagulante, predispõe à formação de trombos no local, tá? É muito comum a formação de trombos na circulação venosa, certo? Porque a circulação venosa ela é mais lenta, né? E ela facilita a concentração de substâncias procoagulantes. Então, em indivíduos, por exemplo,
em voos longos que ficam sentados durante muito tempo, né, e que tem uma êxtase venosa, então o fluxo sanguíneo fica muito lento, né, e ele sempre naquela mesma posição, sem uma bomba muscular para dar uma acelerada no fluxo sanguíneo, predispõe, então, a formação de trombos na circulação venosa, tá? Esses trombos, eles podem ser relativamente grandes, né? E quando passam a fluir na circulação, podem ocluir vasos menores, vasos arteriais, vasos venosos, né? Mas esses coágulos podem ser muito, muito pequenininhos também, como numa situação de coagulação intravascular disseminada. Então, essa coagulação, ela está relacionada muitas vezes a grande quantidade de tecido traumatizado. Então, um traumatismo muito intenso, atingindo vários tecidos e, portanto, com a liberação ou exposição, né, de muito fator tecidual, muita tromboplastina tecidual, tá? Ou a presença de tecido necrótico, ou então a presença de micro-organismos patógenos. Então, as endotoxinas desses micro-organismos patógenos, eles também são capazes de ativar a cascata de coagulação. Então, nessa situação, ocorre uma coagulação intravascular com a formação de trombos diminutos, né, e que vão se alojar em vasos da microcirculação, em arteríolas, em capilares e em vênulas, de forma que nessas regiões não vai haver mais aporte sanguíneo e esses tecidos vão se tornar isquêmicos, tá? A coagulação intravascular disseminada, por estar gerando muitos trombos, né? Ela está utilizando grande parte das proteínas plasmáticas. Então, embora a coagulação sanguínea esteja exacerbada, formando um tromboembolismo, né? Ao mesmo tempo, o indivíduo pode sofrer uma hemorragia grave, porque ele já gastou todos os fatores de coagulação dele na formação daqueles diminutos trombos. E se acontece lesão num vaso grande, ele não vai ter mais fator de coagulação suficiente para impedir essa perda de sangue por hemorragia, tá? A trombose em vasos arteriais e vasos venosos têm características um pouco diferentes, né? Então, a trombose arterial, ela é a causa mais comum das síndromes coronárias agudas, de acidentes vasculares isquêmicos e de gangrena em membros. Por quê? Porque na trombose arterial, o trombo pode se formar numa artéria com um calibre maior e no momento que ele se desprender dessa artéria de maior calibre, ele vai passar a fluir pela árvore arterial em direção aos tecidos, até chegar um vaso arterial pequeno demais para passar, ocluindo totalmente esse vaso arterial. No caso da trombose venosa, o que acontece é que o trombo vai se formar num vaso venoso, mas à medida que esse sangue volta para o coração, ele não vai encontrando venosos cada vez mais finos, e sim vasos venosos cada vez mais calibrosos até desembocarem na veia cava. Então, os trombos formados na circulação venosa, quando eles se desprendem, eles vão fluir facilmente pelo sistema venoso até o coração, e do coração, lado direito, eles vão ser empurrados para o pulmão. E agora sim, no pulmão, eles vão dar entrada através da árvore arterial, que a gente sabe que vai ficando cada vez, os vasos vão ficando cada vez mais fininhos até desembocarem nos capilares. Então, na realidade, esses trombos formados na circulação venosa, eles podem acabar originando a embolia pulmonar, certo? Então, a oclusão de vasos pulmonares,
o que significa déficit de fluxo sanguíneo em alvéolos e, portanto, déficit de trocas gasosas, né? O que também pode ser letal, dependendo da amplitude desse embolismo, certo? E é justamente por estar exposto a êmbolos originários da circulação venosa que o sistema respiratório tem um sistema fibrinolítico extremamente ativo. Mas, obviamente, que esse sistema fibrinolítico ele tem limites fisiológicos, que quando não conseguem resolver o quadro, né, o quadro pode acabar levando a óbito. Uma das intervenções terapêuticas preventivas, né, para indivíduos que têm grande chance de ter complicações tromboembólicas, por exemplo, indivíduos que têm placas ateroscleróticas, é a utilização de ácido acetilsalicílico, certo? O ácido acetilsalicílico, a aspirina, né, ela inibe irreversivelmente a enzima ciclooxigenase, tá? E isso resulta numa menor produção de tromboxano A2. E o tromboxano A2 é um dos fatores que leva à agregação plaquetária. Então, no momento em que se está administrando o ácido acetilsalicílico, está se diminuindo a chance de ocorrer agregação plaquetária. E como a gente sabe, o tampão plaquetário é a base para a formação da coagulação, até porque as cascatas de coagulação, elas ocorrem na superfície plaquetária, certo? Então, esse é um mecanismo bastante utilizado para a prevenção da formação de trombos. Outras condições relacionadas a déficits nos mecanismos hemostáticos, especificamente deficiências de coagulação, nós já comentamos ao longo dessa aula, né? Então, a importância das plaquetas no processo de coagulação, né? Desde da indução de uma vasoconstrição até a formação do tampão plaquetário, que vai servir de base para a formação do coágulo. Então, as funções das plaquetas, né, que nós discutimos, deixam bastante claras as implicações da trombocitopenia. Nós citamos o exemplo da púrpura trombocitopênica. Nós comentamos que vários fatores de coagulação e fatores anticoagulantes também dependem da vitamina K, portanto, deficiência de vitamina K, né, por disfunção na absorção de lipídios, pode gerar quadros hemorrágicos, tá? Assim como doenças hepáticas graves, já que a maior parte dessas proteínas envolvidas na hemostasia é proveniente do fígado e obviamente, deficiências em fatores de coagulação também vão levar a quadros hemorrágicos, que é o caso da hemofilia, que nós já discutimos, né, que a maior parte dos casos se deve ao déficit do fator 8, né, e uma proporção menor de casos se deve ao fator 9, né. Então, a intensidade e a severidade do quadro hemofílico vão depender de qual fator vai estar envolvido, então das características genéticas do indivíduo, né? Na verdade, não são esses os dois únicos fatores, né, que vão estar envolvidos na hemofilia, mas eles vão ser os principais.